Volta para vocês abrirem aí na página 14. Vocês vão ver essa parte aqui, ó. Comparação de fração. A gente vai começar a comparar as frações agora. A gente viu, vocês estão vendo aí na tela? Tô. Sim, sim. A gente viu até então sobre a gente viu relacionado à fração. As, é, como que é uma fração, né? Como que a gente representa a fração da forma gráfica e da forma escrita, como que a gente lê a fração. A gente viu também como que a gente, os tipos de fração, né? Que é fração própria, fração equivalente, fração própria e equivalente, fração própria e fração imprópria. A gente viu também as relações, o que são frações equivalentes e como que a gente faz para ter as frações equivalentes. E agora a gente vai entender como que compara duas frações. Entender como que eu vou falar que uma fração é maior do que outra ou menor do que a outra. Beleza? Ou são iguais, né? Eu gravei uns vídeos ontem, para quem perdeu o começo da explicação, eu vou postar no YouTube, vou mandar para vocês também, sobre esses temas que eu falei. Representação de fração, aí a leitura, né? Aí um outro vídeo sobre os tipos de fração e tem mais um vídeo sobre números mistos. Além das videoconferências que a gente fez, eu gravei esses vídeos para auxiliar vocês, caso alguém esteja com alguma dúvida. Aí eu vou postar e mando o link para vocês. Hoje a gente vai ver sobre comparação de fração. A gente vai aprender a comparar as frações. Vamos lá, o livro de vocês está explicando assim, ó. Considere as situações a seguir. Hoje, Rafael tomou 3/4 do copo de leite. Aí ele pede para fazer o seguinte, ó, vamos fazer junto essa primeira questão aqui, ó. No primeiro copo, represente quanto de leite Rafael tomou e no outro, quanto sobrou de leite. Como que eu posso representar aqui o que ele tomou? Ele tomou 3/4, não foi? Sim. Como que eu faço para representar 3/4 desse copo aqui, ó? É simples, né? A gente vai dividir o copo em 4 pedaços. Ele vai pintar 3. Exatamente, 2, 3. E aqui em cima o topo é o quarto. E vai pintar aqui, deixa eu ver se eu pintar assim vai ficar. Fica. Pinta, só que tá de preto, deixa eu pintar de outra cor. Pintar de vermelho em homenagem ao Atlético Goianiense. Aí, ó. Pronto. Representei 3/4. Agora, o que sobrou? Se ele tomou 3/4, quanto que sobrou? Qual que é a fração que representa o que sobrou? Aqui, ó, representa 3/4. Se ele tomou 3/4, quanto que sobrou? E aí, gente? 1/4, responderam lá. Exatamente, 1/4. Então, vou representar aqui, ó, 1/4. Vou fazer a mesma coisa, dividir em 4 pedaços. O vetor começando aqui. E aqui eu vou pintar um deles. Simples assim. Alguma dúvida? Não. Simples, né? Sem dúvida. Vamos respondendo aqui agora. Em qual dos copos de leite há maior quantidade? Simples, né? No copo da esquerda, né? Sim. No copo da esquerda. A gente consegue fazer isso visualmente, né? E só pensar também, ó, 3/4 é maior que 1/4. O que as frações do copo de leite têm em comum? O leite dentro? Não. O que eles têm em comum é o denominador, né? O denominador. Ou seja, a parte de baixo, ela é igual. Beleza? Beleza. Aí, o que eu vou explicar para vocês? Na letra D aqui, ó, explique como podemos comparar essas frações. Repara o seguinte, isso aqui é uma regra que eu estou explicando para vocês. Quando a gente tem duas frações que o denominador é igual, para a gente saber qual que é maior, a gente só precisa olhar o numerador. A fração, se eu tenho um denominador igual
a gente vai olhar qual que o numerador é maior. O que o numerador é maior, a fração é maior. Beleza? Entendi, Vou entendi. anotar aqui. Beleza. Como podemos comparar essas duas frações? Nesse caso aqui, ó, é pelo opa, numerador. Aí, ó. Pois, quando as frações, né? Pode ser mais, frações, tem o mesmo denominador, será maior a fração com maior numerador. Pronto. Deixa eu fazer bonitinho aqui. 20. Pronto. Alguma dúvida nisso daqui? Não, é bem fácil. A primeira regra que a gente tem, então, é essa. Quando a gente tem duas frações com o mesmo numerador, desculpa, o mesmo denominador, a que tem a maior numerador, ela é maior. Simples assim. Beleza? Sim, sim. Vamos para o segundo caso aqui, ó, na página 15. Ué, o ícone. Vamos lá, vamos fazer esse caso daqui da 15. Ó, a ideia é parecida. Uma professora passou uma tarefa de casa até estimou. Opa, eu cortei um pedaço ali. Aqui, ó, é um. Ó, uma professora passou uma tarefa de casa. Até este momento, Marcela fez 1/8 do total das atividades passadas. Rogério fez 1/4 e Augusto fez 1/8 delas. Vamos lá. Letra A. Represente com desenhos a fração da tarefa que cada um fez. Façam aí rapidinho. Façam até a letra C, por favor. Bom dia, Gabriela. Caso fiquem com alguma dúvida, pode subir um pouquinho? Pode. Subo aqui. Professor, Oi? não terminei ainda não, AD. Beleza, coloquei, aumentei, tá bom? Dá para enxergar? Dá, tô dando zoom. Show. Vou lá pegar um pouco de água enquanto vocês fazem essa daí. Façam, fazem.
E aí, acabaram? Calma aí, professor, tô quase. Beleza, tô calmo, não tô nervoso não. Tá tranquilo. Se eu ficar assim, fica melhor? Fica. Aqui. E aí, vamos lá. Opa, tem alguém entrando, Ícaro. Vamos lá. Cadê? Vamos fazer esse aqui, ó. Primeira coisa que ele pede é o seguinte, ó. Represente com desenhos a fração da tarefa que cada um fez. Vamos lá, então. Primeira coisa que tem que fazer aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, vai ficar melhor. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar 3 desenhos do mesmo tamanho, porque a tarefa que eles vão fazer é a mesma. Então, aqui, ó. 3 tarefas iguais. Vamos fazer primeiro o que a Marcela fez. A Marcela fez 1/8. Então, a fração que representa ela, ó, eu vou dividir em 8 pedaços iguais e vou pintar um deles. Opa, não vai dar. Não, dá para entender. Agora o Rogério. O Rogério é a mesma coisa, só que ele vai dividir em 4. Vou pegar aqui e aqui. Aqui tá cinza. Aí, um pouquinho mais para cima, né? Então, vou pegar aqui e pintar um desses 4. E o Augusto fez metade delas. Então, pegar aqui, ó, dividir no meio e pintar um deles. Até aqui alguma dúvida? Não, né? Tranquilo. Não. Tranquilo, facinho. Vamos lá. Letra B aí, ó. Quem fez uma parte menor da tarefa toda? Augusto? Não, quem fez a menor parte, ó. Não a maior. A pergunta agora foi menor. Marcelo, Exatamente, ó. A Marcela, porque ele tinha 8 deveres e só fez um. exatamente. Ela fez só 1/8. Se a gente for pegar aqui no Ah, desenho, tá, entendi. se ela for pegar aqui no desenho, a gente consegue visualizar que a parte que ela fez, ó, é menor. Tá Sim, vendo? sim, entendi. Letra C. O que as frações do total de atividades que cada um fez têm em comum? Repare que as frações, ó. Essa fração representa o quê, ó? 1/8. Essa fração aqui, ó. 1/4. E essa aqui, 1/8. O que essas frações têm em comum? O que é igual nelas? O O numerador? Como assim, Exato. tio? 1/8?
sendo que Ué, é um meio. como assim? Não entendi. É, no último você colocou um oitavo. Oh, desculpa, desculpa. Foi mal. É um meio. Isso aí. Eu errei aqui. Vamos lá. Então, elas têm em comum o numerador, a parte de cima. Então, reparem o seguinte: qual que é a regra quando a gente tem o numerador igual? Como a gente vai comparar essas frações? A gente vai comparar analisando o denominador, beleza? Reparem o seguinte, ó, quando eles têm o mesmo numerador, a gente vai analisar o denominador. Quando o denominador for maior, quer dizer que essa fração ela é menor. Entenderam? Como assim? Explica de novo, por Vamos favor. lá. Quando a gente tem o mesmo numerador, igual Sim. eu tenho aqui, ó, aí a gente vai analisar pelo denominador, pelo número de baixo. Por quê? Quanto maior for o denominador, menor vai ser a fração. É ao contrário. Se eu tenho um denominador maior, quer dizer que a fração é menor. Para a gente Hum, entender, a gente sim. pode pensar assim, ó. Eu não expliquei para vocês que fração é uma divisão? Sim. Então, quanto maior é o valor que eu estou dividindo, menor vai ser o número. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, 10 e divido por 2, o resultado é 5. Só que se a gente pega o 10 e divide por 5, o resultado vai ser menor, ó. Sim. Entendeu? Entendi. Então, vamos lá, vou escrever aqui então a explicação. Basta observar o denominador. Vou colocar aqui, ó. Pois, quando o numerador. Como é que eu coloquei de novo? Só para ver aqui. Pois, quando as frações, vou colocar assim então. Pois, quando as frações possuem o mesmo numerador, será maior a fração com o menor denominador. Beleza? Alguma dúvida nisso daqui? Não, não, sem dúvida. Então, vamos. Espera um pouco que eu tô copiando. Sim, claro. Então, vamos lá, vou só recapitular. A gente viu agora, até então, dois casos. Quais são esses casos? Quando a fração, quando o numerador. Opa, vamos lá. A gente viu primeiro quando o denominador é igual. Quando o denominador é igual, a gente vai analisar o numerador. O numerador que for maior, quer dizer que a fração ela é maior. E a gente analisou agora quando o numerador é igual. Então, quando o numerador for igual, a gente vai analisar o denominador. Aí é o contrário. Quanto maior é o denominador, menor é a fração. Quanto menor é o denominador, maior vai ser a fração. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Quem já fez aí, tenta fazer esse ponto de baixo daí agora, ó. Essa parte do João aí, ó. João é produtor de hortaliças. Atualmente ele tem um quarto de sua horta com tomates, Ah, sim. 5/12 com cenouras e 1/3 com oitavos. Represente as frações de cada cultura que João tem em sua horta no retângulo e ao lado pinte a legenda.
Estão conseguindo fazer? Mais ou menos. E aí? Vamos lá, vamos fazer aqui agora. Prestem atenção. Eu falei com vocês aqui, eu falei não, né? Sou eu, João, um produtor de hortaliças. Eu tenho 1/4 da horta com tomates, 5 dozeavos com cenouras e 1/3 com alface. Vamos lá, prestem atenção no seguinte, ó. Então, essa parte aqui, ó, é o terreno de João, correto? Vocês preferem que eu pinte ou que eu coloque a letra, para vocês entenderem melhor? Em vez de vocês, sei lá. Vou pintar aqui, para ficar melhor. Tá, pinta, vai. Depois eu vou explicando assim, vamos lá. Reparem que aqui, ó, esse terreno foi dividido, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pedaços. Beleza? São 12 pedaços que a gente tem. Vamos começar aqui, ó, pelo tomate. Ele pintou 1/4. Se a gente reparar aqui, ó, a gente consegue analisar o seguinte, ó. Se eu pensar que cada um desses aqui, ó, representa um inteiro, ó, um inteiro não, uma parte, eu posso dividir isso aqui, ó, assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então, de tomate, eu tenho uma fileira dessa aqui, uma coluna dessa. Então, aqui, ó. Tomate, tomate, tomate. Então, aqui de tomate, repare, essa parte aqui, ó. 1/4. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Entenderam ou não? Sim. Agora vamos para a parte. Explica de novo. Quer ver? Vou explicar de novo aqui, ó. Pensa aqui, ó. Tem esse tamanho aqui e eu vou dividi-lo novamente, ó. É isso daqui, né? Só que ao invés de eu utilizar a divisão que ele fez, eu vou fazer assim, ó. Ó. Um pedaço, 2, 3, 4. Certo? Porque representa 1/4, correto? Então, o João, de tomate, eu tenho uma fileira dessa aqui, correto? Sim, correto. Só que ao invés de eu fazer aqui nesse desenho que eu fiz, eu vou utilizar nessa parte aqui, ó. Então, uma dessas fileiras é de tomate. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tomate, tomate, tomate. Beleza?
esse pedaço que eu escrevi aqui de tomate nesses três aqui é como se fosse uma fileira só. É a mesma coisa. Beleza? Sim, sim. Beleza. Vamos lá. Agora a parte de cenoura. O que que ele fez de cenoura? 5 dozeavos. Como já está dividido em 12 pedaços, a gente só vai colocar cenoura em 5. Ó. Cenoura, 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 cenoura. Beleza? Beleza. Alguma Sim. dúvida? Não. Não, né? E o resto, teoricamente, né, é alface. Só que vamos pensar da mesma forma que a gente fez o outro. Ó. Vou fazer o mesmo tamanho aqui, o primeiro, mesmo tamanho. Só que eu vou dividir agora, como é um terço, em três. Ó, vou dividir assim para ficar melhor de enxergar. Um, dois, três. Eu iria pintar um desses aqui, não é? Quantos quadradinhos tem um desse? Ó? Um, dois, três, quatro. Então, de alface, eu tenho que fazer 4 quadradinhos. Então, vou pintar aqui para explicar. Ó. Tomate de vermelho. O tomate aqui é vermelho. Cenoura de laranja, né? Cenoura laranja. E alface de verde. Pronto. Alguma dúvida em como é que eu fiz aqui essa parte? Não, não, sem dúvida. Aí ele perguntou o seguinte, ó. Qual cultura é maior? Qual que tem mais? Cenoura? Exatamente. Cenouras. Vou colocar assim, ó. A cultura das cenouras. Beleza? Alguma dúvida nisso? Não, não. Só que aí ele até coloca aí embaixo, ó. Nesse caso aí, a gente fazer o desenho ajuda bastante. Só que aqui ele já deu o desenho e deu a fração de uma forma que a gente vai conseguir. Deixa eu apagar isso aqui que eu vou explicar que é melhor. Ele deu um desenho que a gente já consegue visualizar qual que é maior. Só que normalmente não vai ser assim que vai acontecer. Quando eu tenho aqui, ó, reparem o seguinte, ó, eu tenho essas frações aqui, ó. 1/4, 5 dozeavos e 1/3. Existe algo que está em comum entre eles? Eu tenho, Não. por exemplo, em comum aqui, ó, o numerador só no primeiro e no último. Mas em comparação com esses outros aqui, ó, com a cenoura, eu não tenho nada em comum. Nesses casos, o que que a gente vai fazer? Prestem atenção. A gente vai fazer a fração equivalente de cada um deles. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? Que a gente tem que fazer uma fração equivalente em que os três vai ficar com o mesmo denominador. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai saber que número a gente vai dividir? Aí vamos lá. Vocês lembram que eu expliquei para vocês lá atrás? Acho que foi no é o terceiro capítulo de vocês ou o segundo, não lembro direito. Sobre MMC? O que é MMC? MMC a gente pega os números, coloca um do lado do outro e vai dividindo os números até chegar todos em um. Então, nesse caso aqui, quando a gente for achar a fração equivalente de três frações, de duas, três, quatro, da quantidade que for, a gente vai ter que fazer o MMC dos denominadores. Então, vamos lá. Ó. Vou pegar aqui, ó, fazer aqui embaixo. Opa. Eita. A gente vai pegar aqui os denominadores, ó. 4, 3 e 12. Como que a gente faz o MMC? Vocês lembram? Não. Não é. A gente vai dividir sempre aqui pelos números primos. Quem são os números primos? Ó, 2,
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e por aí vai. Sempre tem que tentar pelo menor possível. Então, vamos lá. Consigo dividir por 2? Ó, 4 dividido por 2, 2. 3 divide por 2? Não. Então, a gente vai repetir o número. 3. 12 divide por 2? Sim, dá 6. Olha, tem como dividir por 2 de novo? Tem. Então, 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. 3, a gente já viu que não divide, coloca o 3 de novo. 6 dividido por 2, 3. Eu consigo dividir novamente por 2? Não, porque eu tenho aqui ó, o 1, já chegou onde a gente quer chegar, que é o próprio 1. O 3 não divide e o 3 não divide. Então, não vou dividir por 2. Qual que é o próximo número? 3. Vou dividir agora por 3. 1 já virou, então só repete. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Pronto. Acabamos de fazer o MMC. Beleza? Alguma dúvida? Ah, lembrei. Não, não, sem dúvida. O que que a gente faz agora? Multiplica esses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Mas para que que a gente fez isso? Esse resultado que está aqui, o 12, ele vai ser, o denominador das novas frações. Então, eu tenho que montar uma fração, ó. 12, 12 e 12. Aí agora, fração equivalente, como que a gente faz? Aí lembrando, eu vejo, por exemplo, desse denominador aqui para chegar a esse denominador. O que que eu fiz? Multiplicou por 3. Então, no numerador, também vou multiplicar por 3. 3 vezes 1, 3. Nesse aqui, para chegar a esse, não fez nada. Só repetiu, ó, 12 continua 12. Então, o numerador só repete também. E desse aqui, ó, de 3 para virar 12, o que que faz? Se você não consegue bater o olho e enxergar, o que que eu recomendei fazer? Dividir, né? Divide o maior pelo menor. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, se embaixo multiplicou por 4, em cima multiplica por 4 também. 4 vezes 1, 4. Reparem aqui, ó. Como que a gente pode, então, agora comparar essas frações, ó? Reparem. Agora que a gente tem o denominador igual, a gente vai reparar o seguinte, ó. A fração que o numerador é maior, ela é maior. Então, eu vou escrever, ó, da menor para o maior. Ó, a fração ficaria 3 dozeavos é menor do que 4 dozeavos, que é menor que 5 dozeavos. Professor, se eu quero fazer então com essas frações aqui, ó. Beleza, mesma coisa. 3 dozeavos representa 1/4. Então, 1/4 é menor. 4 dozeavos representa 1/3. Menor que 1/3, que é menor que 5 dozeavos. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não. Não. Se vocês virarem a página aí de vocês, vocês vão até ver a explicação igual eu falei para vocês, ó. Quando a gente tem, aí recapitulando então, ó. Quando a gente tem, por exemplo, que horas agora? 7h45 já. Quando a gente tem denominadores iguais, a gente tem que analisar da seguinte forma. Quanto maior o numerador, deixa eu vir aqui de cima, ó. Reparem aqui, ó, a gente tem o denominador igual. Como que a gente compara qual que é maior? Analisando o numerador.
Se a gente tem o denominador igual, o que tem o maior numerador, a fração é maior. Quando a gente tem o numerador igual, o que tem o maior denominador, a fração é menor. Vou, Gabriela, eu faço no final da aula. Gabriele não, o Pedro, né? E por fim, quando a gente tem tudo diferente, o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer a fração equivalente, fazendo MMC. Fez o MMC, o denominador vai ficar igual. Aí volta para a primeira regra. Quando a gente tem o denominador igual, a gente vai comparar o numerador. Alguma dúvida nisso? Não. Tranquilo, né? Vocês estão conseguindo? Já fizeram, né? Deixa eu fazer a chamada aqui agora, senão tem gente que vai morrer aí, ó. Calma aí. Opa, tarefa não. Não assistiu videoconferência. Eu vou chamando e vocês vão falando, tá? Ana Carla, tá aí? Não. Arthur, Presente. Brian, Presente. Daniel, Aqui. Diogo, não. Emanuele, Aqui. Ícaro, presente. Carla, Oi. Nívia, aí. Natan, não. Paulo Henrique, não. Pedro Henrique Bonfim, não. Pedro Henrique Gomes, Presente. show. Thalita, Presente, professor. Yasmin, não, né? Não, então tá bom. Já copiaram aí? Chamei, é porque eu já te vi, Gabriela. Por isso que eu não chamei. Tá bom? Já copiaram aí? Nós vamos estudar de... Vai sim, Ícaro. Só que é só no próximo capítulo. Deixa eu parar de gravar aqui.